O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: O que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: Para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: Darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Deus nos dá hoje a graça de nos reunirmos para celebrar a Eucaristia e assim nos alimentarmos da sua palavra, do seu corpo e sangue, para assim nos fortalecermos nesta Semana Santa que nós estamos vivenciando. Hoje é terça-feira santa, acabamos de ouvir agora a palavra de Deus. Ontem
na leitura, a primeira, do profeta Isaías, nós ouvimos o primeiro cântico do servo do Senhor, servo sofredor. E hoje, a primeira leitura, continua a ser do profeta Isaías, onde ele fala, anuncia aquilo que nós conhecemos como o segundo cântico do servo do Senhor. Novamente, as palavras que ali são apresentadas para descrever, elas são aplicadas, elas se cumpriram na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez mais, o profeta convida cada um de nós a contemplarmos no rosto daquele que carrega a cruz por cada um de nós, este que é o nosso Redentor, aquele que nos dá a graça de uma nova vida. A palavra de Jesus no Evangelho de hoje, de João, no Evangelho um pouquinho maior, onde Jesus faz o anúncio daquele que ele iria entregar na mão dos malfeitores. Jesus, estando com seus discípulos na ceia, ele faz o anúncio, diz o texto do Evangelho, que Jesus estava muito comovido, porque ele sabia da proximidade daquele momento e que um dos seus seria aquele que lhe iria entregar na mão dos malfeitores e dos mestres da lei. E acompanhando o Evangelho, nós vemos que Jesus naturalmente fala da experiência de Judas, Hoje a liturgia nos convida, através desse Evangelho, a nos perguntarmos na nossa vida diária, na nossa caminhada cristã, sobretudo nesses dias agora da Semana Santa, se nós, às vezes, podemos ser ou ter um pouquinho da experiência de Judas também. Hoje o Evangelho nos fala daquele que nós conhecemos como o traidor do Senhor. E assim a liturgia convida cada um de nós a fazer esse exame de consciência e olhar com sinceridade para a nossa vida e percebermos quando nós fomos também como Judas, quando nós também fizemos esse papel de traidor, daquele que entregou o Senhor. Toda vez que nós escolhemos o pecado, escolhemos aquilo que é contrário a Deus, nós estamos, de certa maneira, também vivendo uma traição com o Senhor, vivendo uma infidelidade ao Senhor. Por isso que a liturgia de hoje nos apresenta este Evangelho. Jesus está se aproximando do momento derradeiro da sua vida e é importante que nós façamos esse exame de consciência para nós não continuarmos a agir como Judas agiu na sua vida, como um traidor, como aquele que entregou Jesus. A gente sabe pelo Evangelho que o sinal da entrega de Judas foi o beijo da traição. Aquilo que deveria ser sinal de comunhão foi na vida de Judas um sinal de traição, de entrega da vida de Jesus. Por isso que o Evangelho fala que Jesus estava interiormente comovido por aquilo. Por isso que ele diz a Judas, vai fazer aquilo que você tem que fazer rapidamente. E João, no Evangelho, dá um detalhe muito importante para a vida de cada um de nós. Jesus falou para o evangelista João que aquele no qual ele molhasse o pão no molho e desse, seria o seu traidor. Depois que Judas recebe o pão, o Evangelho fala que ele saiu imediatamente, e aí João dá um detalhe muito importante. João fala assim: era noite. Ele não falou aquilo simplesmente para situar no tempo, no momento do dia em que eles estavam vivendo.
João deu aquele detalhe de que era noite, porque a noite simboliza as trevas, simboliza a escuridão, simboliza o afastamento de Deus. Naquele momento, na vida de Judas, a escuridão, as trevas tomaram conta do seu coração. E na vida de cada um de nós, toda vez que nós não escolhemos Deus, também as trevas tomam conta do nosso coração e da nossa vida. Toda vez que nós falamos não para Deus, também a escuridão toma posse da nossa vida. O Evangelho diz que depois que Jesus deu o pão a ele, Satanás entrou em Judas. E a palavra hoje convida cada um de nós a sermos vigilantes em nossas atitudes, em nossa vida, para não deixarmos Satanás entrar na vida de cada um de nós. Para não deixar abertas as portas do nosso coração e da nossa vida, para que o mal aí não entre. Mas somente Deus, né? Essa é a palavra importante para a vida de cada um de nós. Depois do final do Evangelho, o diálogo de Jesus com Pedro. Pedro era um homem de muito entusiasmo, né? Por isso que ele fala para Jesus, né? Não, quando o senhor vai, eu também vou. Como assim não posso ir? E Jesus vai dizer para ele, agora não, depois sim. E Jesus dá aquela palavra que todos nós conhecemos, né? Antes que o galo cante, terás me negado 3 vezes, né? Pedro estava entusiasmado com aquela experiência da ceia e por isso achava que podia seguir o Senhor em qualquer lugar, né? Mas Jesus vai dar essa palavra de alerta para ele, tão importante para a vida de cada um de nós. Porque às vezes a gente age como Pedro também, no entusiasmo, na emoção. A gente fala, não, eu vou te seguir aonde quer que o Senhor vá. E nem sempre é assim. Nem sempre a gente consegue seguir a Jesus em todos os instantes da nossa vida. Por isso que nós podemos e necessitamos contar com a misericórdia do Senhor na nossa caminhada. Para terminar, hoje a gente teria a procissão do encontro. Então vamos falar um pouquinho do encontro entre Jesus e sua mãe, Maria Santíssima, a Senhora das Dores. Tem um livro da Beata Ana Catarina Emmerich. É uma religiosa agostiniana que viveu entre os séculos 18 e 19 e ela era mística. Então ela tinha visões místicas e ela descreve nesse livro as visões místicas que ela teve da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E ela descreve o encontro de Maria e Jesus quando Jesus está a caminho do Calvário. Ela diz no livro, essas visões que ela teve, que logo após o momento em que Jesus toma a sua cruz e começa a se direcionar para o Calvário, Maria é tomada de uma grande angústia. E ela diz ao discípulo João que ela precisa encontrar um lugar onde ela possa ver Jesus, possa se encontrar com Jesus. E aí eles se dirigem um pouco à frente, para ali poderem se encontrar com Jesus no caminho do Calvário. E a beata Ana Catarina diz que Maria estava tão pálida, tão branca, né, naquele momento, e trêmula, tamanha a dor e a angústia que ela estava experimentando por ver o seu filho naquelas condições em que ele estava todo flagelado,
carregando a cruz para o Calvário. E aquilo que Jesus experimenta nesse caminho para o Calvário, Maria também experimenta, né? As mães que estão aqui presentes sabem que aquilo que os filhos sentem, a mãe também sente, porque tem uma ligação muito íntima. E em um dado momento, Maria angustiada, trêmula, pálida, né? As pessoas o veem naquele momento e perguntam: quem é aquela mulher angustiada, que sofre? E alguns respondem: é a mãe de Jesus. Alguns zombam de Maria, dizendo a ela: se tivesse criado ele direito, não estaria nessa situação em que ele se encontra. A beata ainda diz que passaram pelo caminho alguns homens que tinham nas mãos os pregos com que Jesus seria pregado na cruz. E diz a beata, que eles mostram os pregos a Maria e dizem assim a ela: olha aqui o que vamos fazer com ele. E ela descreve todo esse caminho que Jesus faz até o Calvário, a cena da sua crucifixão, que é muito dolorosa. Não vou falar aqui hoje, não. Vou deixar para sexta-feira. E quando Jesus é pregado na cruz, acontecem algumas coisas muito dolorosas, segundo a descrição que esta beata Ana Catarina Emerick dá para cada um de nós nas suas visões. O que nós podemos tirar dessa história que ela nos conta é que o sofrimento de Maria foi grandioso também, como o sofrimento de seu filho Jesus Cristo. E que talvez, para que nós possamos bem viver esta liturgia da Semana Santa, nós precisamos fazer a mesma experiência de Maria. Acompanhar Jesus nesses últimos momentos. Viver a sua dor, viver com intensidade a doação da sua própria vida. A liturgia da Semana Santa, ela tem esse convite muito profundo a cada um de nós para nos associarmos ao sofrimento redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ter comunhão, participar, não ser um mero espectador, alguém que só contempla de longe, ou fazer parte do grupo daqueles que zombavam de Jesus, né? Mas a liturgia nos convida a sofrermos com Ele, assumindo também a nossa cruz, para assim podermos alcançar com Ele a glória da ressurreição. Que o encontro da Virgem dolorosa com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor dos Passos, nos ajude cada um de nós a encontrarmos o Senhor em seu sofrimento, para que assim possamos também encontrá-lo na alegria da ressurreição. E que Ele nos ensine a cada dia da nossa vida, nos sofrimentos, nas dores, nas provações, com tantos zombando e caluniando de nós, a carregarmos serenamente a cruz de nossa vida, para que nela possamos encontrar a salvação que Deus tem reservado para a vida de todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.